Atum a 30.1, vida diária divertida no andar superior de KTN, até 30.4 SS-6.433 anos após o início do jogo. Thunderbolts choveram incessantemente na zona Thunderbolt. Mesmo uma simples caminhada até lá era suficiente para levar instantaneamente qualquer um sem resistência ao trovão à morte. Eu finalmente adquiri a assimilação do trovão depois de ter sido exposto a raios por tantos anos. Isso me permitiu explorar a zona com segurança. Atualmente, estou avançando, já que a zona é literalmente um terreno baldio. Em meio à chuva de raios, vários Thunderbirds do que estavam descendo atrás de mim explodiram em chamas com um golpe da minha espada flamejante. Eles desapareceram em cinzas negras. Outra caixa de novo, hein? Dei um suspiro profundo quando encontrei duas caixas de metal, escondidas na sombra de uma rocha. Parece que esta caixa aparentemente luxuosa foi deixada intencionalmente nesta masmorra. As caixas geralmente contêm vários tipos de armas com efeitos especiais, itens convenientes e itens de cura chamados poções. Alguns desses itens são superiores aos demais. Tentei abrir a caixa de metal com a ponta da minha espada flamejante. GGGGGA. A caixa de metal de repente se abriu sozinha e sua boca gigante se lançou sobre mim. Problemático. Minha espada flamejante cortou aquela boca com um golpe. Sim. Às vezes, a tampa de uma caixa de metal pode transformar-se subitamente numa boca gigante, como esta. Embora você possa chamá-la de armadilha, é um lixo inútil, pois nem mesmo tenta esconder sua presença monstruosa. Minha nossa! Se ele realmente quer me comer, deveria pelo menos tentar esconder sua presença e tentar um ataque surpresa. Somente um idiota cairia em uma armadilha tão descaradamente preparada. Abri a outra caixa do tesouro, que aparentemente era a verdadeira caixa do tesouro, enquanto estalava os lábios de aborrecimento com a caixa estúpida que eu havia matado alguns segundos atrás. A outra caixa continha uma luva, luva da besta do trovão. Permite que seu usuário controle e crie uma besta do trovão usando mana na atmosfera. Classificação, avançado uma luva que pode criar uma besta do trovão, hein? Literalmente um item inútil para um espadachim como eu. Vamos apenas manter este item na minha caixa de itens. Esta enorme zona está finalmente prestes a chegar ao fim. Tenho andado nesta zona nos últimos 100 anos, vendo o mesmo cenário todos os dias. Eu ficaria grato se pudesse encontrar um inimigo forte aqui. No entanto, esta zona estava preenchida apenas com pequenas batatas fritas. Assim, a ideia de que estou prestes a chegar ao fim desta zona chata me traz pura alegria. De repente, vi uma enorme cachoeira ao longe. Isso parece ser o fim. Quando cheguei lá, vi uma coluna gigante cercada por cachoeiras. Avistei sombras de numerosos peixes gigantes ou criaturas parecidas com répteis contorcendo-se sob a coluna, no fundo da cachoeira. Que gentileza da parte deles! Eles até prepararam um oponente bastante poderoso no fundo da cachoeira. Interessante. Esse arranjo do inimigo é realmente interessante. Incapaz de conter minha excitação, atravessei rapidamente a ponte de pedra que ligava a zona e a coluna gigante. Lá, encontrei um tigre gigante vestido de trovão, parado solenemente como se estivesse esperando minha chegada. Isso significa que tenho que vencer esse cara primeiro. Julgamento final do andar superior. Derrote o rei tigre do trovão. Comece. A habitual voz feminina inorgânica ressoou na minha cabeça. Bem, vamos ver se esse tigre é um oponente digno ou não. Mas bem, acho que pedi demais. Este oponente é um peixe pequeno, não importa como eu olhe para ele. Esses peixes ou répteis abaixo desta coluna são muito mais poderosos do que esses pequenos alevinos. Está decidido. O tigre vestido de trovão correu em minha direção. Ele tentou cravar suas presas afiadas em meu pescoço. Kairyu Kenjutsu, estilo de uma espada primeira forma. O rei tigre do trovão se transformou em cinzas assim que eu disse aquelas palavras de poder. Logo, caminhei até a borda da coluna gigante para saborear os pratos principais desta prova. Confirmando a subjugação do rei tigre do trovão. No momento em que a voz feminina inorgânica ressoou em minha cabeça para confirmar a subjugação, pulei em direção ao fundo da cachoeira. Espere um minuto e... Você está louco. Eu senti que tinha ouvido uma mulher gritar durante a queda. No entanto, foi instantaneamente substituído por uma forte intenção de matar. Minha alma,
que buscava uma batalha mortal, ardia. A criatura se contorcendo na bacia subacachoeira tinha uma força esmagadora sobre aquele pequeno peixe chamado Rei Tigre do Trovão. Lembro-me de ter esbarrado na morte tantas vezes durante aquela batalha. Quando eu só tinha uma última xícara de elixir na minha caixa de itens, finalmente consegui matar o último monstro dentro da bacia sob a cachoeira. Depois de beber a última xícara do meu elixir, subi na coluna gigante. V. Você concluiu o último teste do andar superior. C. Confirmando a subjugação do Thunder Tiger King junto com o cumprimento de uma condição super rara. Você adquiriu um privilégio especial e claro. Uma caixa de metal longa e estreita apareceu no centro da coluna junto com o anúncio da voz feminina inorgânica em minha cabeça. Porém, ela estava gaguejando por algum motivo. Parece que matar aquele tigre fraco foi o suficiente para eu cumprir a condição especial de conclusão. Bem, isso me faz pensar que ganhei isso por matar uma batata frita tão pequena. Ao abrir a caixa de metal, vi uma arma numa forma que nunca tinha visto antes. Isso é uma espada. É uma espada, talvez. Quando tentei balançar a arma, fiquei realmente surpreso. Parecia que esta espada era muito mais adequada ao meu estilo de espada. Portanto, imediatamente usei a avaliação. Haikiri, Nyontou. Uma espada de outro mundo que se diz ser capaz de cortar o deus do trovão ou o trovão. Classificação, lenda então é uma espada de outro mundo, hein? Essa espada parece confortável em minha mão. Bem, aquele tigre fraco acabou sendo muito útil. Falei comigo mesmo com uma voz satisfeita. Coloquei Haikiri de volta em sua bainha e amarrei-o nos quadris, depois retomei a exploração. Atum a 30.2, besta divina imortal autoproclamada a menos 65 mil anos após o início do jogo. Embora eu tenha conseguido limpar 100 andares nos últimos 10 mil anos, minha velocidade de limpeza tornou-se muito mais lenta do que antes. Antes, eu poderia dizer que a razão para isso foi que eu gastei meu tempo coletando monstros em meu livro de imagens de subjugação do primeiro ao 600º andar. Tudo o que fiz depois disso foi avançar sem necessidade de refazer meus passos. Capturar os andares não foi um problema. A razão para esse atraso de 10 mil anos na limpeza de mais 100 andares foi apenas que esta masmorra é enorme demais. Deixando isso de lado, acabei de chegar ao 70º andar com Faf. O 70º andar era um chão vermelho brilhante, sem vegetação à vista. Seu céu estava tingido de vermelho como a cor do sangue. Um pássaro vermelho gigante foi consagrado no centro deste cenário vermelho aparentemente interminável. Um rosto que nunca vi antes. Você conseguiu chegar nesse andar, hein? Na Melezone, parece que algo aconteceu lá fora. Já que esse é o caso. Aquele pássaro estranho de repente começou a falar sozinho, perdido em seu próprio mundo. Besteira. Não consigo medir a força deste pássaro estranho. Em vez disso, qual é a diferença entre este pássaro estranho e os outros pássaros deste andar? Mas então, isso pode ser devido ao efeito da luva do selamento de Deus. Quer dizer, hoje em dia sempre tenho dificuldade em medir adequadamente a força dos meus oponentes. Faf, o que você acha desse sujeito? Ele parece que ficaria delicioso se o grelharmos, Nozo. Faf disse, com saliva escorrendo das pontas dos lábios. A reação dela nunca atrai minhas expectativas. Sim. Faf é uma gulosa e sua carne favorita é frango. Mas o que eu queria ouvir não era isso. Faf, você tem que lembrar que você é uma garota. Comer sempre carne não é bom para o corpo. Especialmente, se você tentar comer aquele pássaro de aparência suspeita e de baixa qualidade antes de nós, você pode ficar com dor de estômago, você sabe. Mas parece tão delicioso, Nozo. Faf tinha um olhar abatido em seu rosto enquanto ela colocava o dedo indicador nos lábios. Vou preparar uma boa refeição para você assim que voltarmos ao andar superior, então, por favor, seja paciente por enquanto. Eu gentilmente a lembrei enquanto acariciava sua cabeça. Sim, Nozo. Faf respondeu alegremente, enquanto levantava o punho direito. Sim, boa menina. Ele é produto de baixa qualidade, você diz? Sim, bem, é apenas uma figura de linguagem. Quer dizer, vai demorar muito para explicar os detalhes. Tentei acalmar aquele pássaro estranho e barulhento enquanto limpava meu ouvido com o dedo mínimo esquerdo. No entanto, o pássaro franziu a testa. Imperdoável. Tal desrespeito a esse pássaro divino.
Fênix, é simplesmente inesquecível. O estranho pássaro bateu as asas e voou para fora de seu santuário. Ah, outro, hein? Pobre coisa. Julgamento, derrote Phoenix. Comece. Era a voz feminina habitual à minha cabeça. Contudo, ela não falou com sua voz inorgânica habitual, por algum motivo, sua voz estava cheia de pena. Deixe isso para Faf, noso. Faf enxugou a baba nos lábios e depois bateu os nós dos dedos. Faf-san, olá Faf-san, a voz do seu coração acabou de vazar, você sabe. Você realmente quer comer aquele pássaro estranho? Não, deixe-o comigo. Noso. Depois de ouvir a voz insatisfeita de Faf, ofereci algo que ela realmente queria agora. Ser paciente. Vamos comer muito frango grelhado esta noite. Entendido, noso. Mesmo com minha garantia, Fafa ainda mastigou, polegar com pesar. Não olhe-me, o pássaro estranho soltou um rugido furioso em direção ao céu. No momento seguinte, uma coluna de fogo caiu em nossa direção. Fafa apagou aquele pilar de fogo com um movimento casual da mão, como se estivesse golpeando um inseto irritante. Quanto a mim, como eu tinha a habilidade de assimilação de calor, o pilar de fogo foi absorvido pelo meu corpo. O que? Meu Flá, ignorando seu discurso, eu dividi o estranho pássaro com Haikiri. Achei que tinha concluído o julgamento cortando o pássaro estranho ao meio, mas o anúncio habitual da conclusão do meu julgamento não ressoou desta vez. É inútil. Absolutamente fútil. A figura do estranho pássaro foi restaurada ao seu estado anterior, ileso, enquanto ele soltava uma risada ensurdecedora. Esse corte deveria tê-lo cortado ao meio. Por que ele parece estar bem? Quero dizer, alguém definitivamente morreria quando alguém cortasse um ao meio. É fútil. Eu sou imortal, imortal. Sou um pássaro divino imortal. Como se fosse você. Eu tentei queimar sua cabeça e membros até virar cinzas com o trovão de Haikiri. Parece que ele é real. Agora, vamos testar sua resistência. Seu Batard. Como você se atreve a enterrou? Desta vez, eu massacrei seu corpo inteiro. No momento seguinte, uma coluna de fogo ardente surgiu das partes de seu corpo massacrado, e o estranho pássaro ficou inteiro novamente. Pare de me atacar enquanto eu ainda estou falando. Ele se afastou de mim assim que seu corpo subiu para o céu novamente, olhando para mim com uma sede de sangue indisfarçável em seus olhos. Bem, tanto faz, como é isso? Você entende meu poder agora? Eu sou imortal. Sou um pássaro divino imortal que governa o renascimento e renascerei não importa quantas vezes você me mate. Em suma, o discurso orgulhoso daquele pássaro estranho que tinha uma pitada de sarcasmo indicava que ele era um imortal. Embora eu tenha conhecido vários seres que poderiam ressuscitar após a morte, esta foi a primeira vez que conheci um ser que poderia ressuscitar infinitamente. Eu involuntariamente deixei escapar uma risada deliciosa. É isso. Você é o melhor, pássaro estranho. Se você está dizendo a verdade, significa que não posso vencer você com um ataque frontal normal. Naturalmente, provavelmente poderei vencer com facilidade se usar essa habilidade, mas já se passaram mais de 10.000 anos desde que encontrei um oponente que não consegui derrotar com força bruta. Você entende agora que não pode derrotar esse eu imortal? O pássaro estranho declarou orgulhosamente como se quisesse dissipar sua irritação. Ótimo. Você é o melhor. Pobre pássaro. Assim, comecei a bater o estranho pássaro com o maior prazer que já senti ao ouvir uma voz de mulher murmurando algo em minha cabeça. 5 horas depois. Eu havia picado aquele pássaro estranho até que ele se transformasse em nada mais do que os melhores pedaços de carne. Confirmando a subjugação da Fênix. Você concluiu o julgamento. A voz feminina ressoando em minha cabeça soou bastante desleixada dessa vez. Não, o que diabos é isso? Ele não durou nem um quarto de dia. Quero dizer, isso é tudo que você tem depois de se gabar, de ser imortal isso, imortal aquilo. Em um momento como este, você deveria mostrar sua coragem, pássaro de merda. Por mais que eu gritasse em meu coração, o quadro transparente que apareceu diante dos meus olhos traiu minhas últimas expectativas. A alma da Fênix apareceu. Você quer capturá-lo com seu livro ilustrado de subjugação? Damite. Aquele maldito pássaro estranho, de boca grande e covarde, estava mentindo para mim. Imortal, meu idiota. Já que ele afirmava ser imortal,
Ele deveria ter preservado pelo menos mais 10 anos antes de desistir como um maricas. Meu ressentimento em relação àquele pássaro covarde era tão grande quanto eu esperava. Aquele pássaro estranho, se eu não batesse em suas entranhas podres, ele continuaria agindo como uma criança mimada dentro do livro ilustrado de Subjugação. Capturei a alma da Fênix com o livro ilustrado de Subjugação. Mestre, Faf está faminto. A voz amada de Faf me tirou da minha linha de pensamentos. Ah, desculpe. Vou preparar imediatamente a comida. O jantar de hoje será seu frango grelhado espetado favorito. Iai, Nanodezu. Faf pulou alegremente com um olhar encantado em seu rosto. Com certeza, o estômago de Faf não aguenta 10 anos de fome. Assim, voltamos à superfície enquanto conversávamos. Atum a 30.3, vida diária de Faf. Faf é um dragão, Nanodezu. Mas ela não é apenas um dragão comum. Ela possui divindade, o que a torna uma deusa dragão. Então, por que alguém do meu status estava dentro deste labirinto frio? Faf já havia esquecido o motivo, Nozo. Talvez alguém tenha pedido a Faf para proteger esta masmorra há muito tempo atrás, nós. Embora ela tenha esquecido o motivo, ela lembrou que alguém lhe disse que é um dever extremamente importante, Nozo. Assim, proteger esta masmorra era o que mais importava para Faf, Nozo. Dessa forma, Faf estava esperando a chegada de um desafiante, Nozo. E esse momento finalmente chegou um dia, Nozo. Foi o momento em que Faf conheceu o mestre, Nozo. Um único golpe da espada do mestre derreteu a parede extremamente durável atrás de Faf, Nozo. Este lugar era protegido por uma barreira especial que não poderia ser destruída por um ataque indiferente, Nozo. Faf estava com muito medo do mestre naquela época, mas de repente ela se lembrou das palavras ditas por alguém, que pediu a ela para proteger este lugar, Nozo. Alguém virá para libertar você algum dia. Quando essa hora chegar, você deve seguir essa pessoa. Foi por isso que Faf quis seguir o mestre. Assim, ela realizou seu desejo. Depois disso, minha coabitação com o mestre começou. Comemos juntos. Exploramos a masmorra juntos. Treinamos artes marciais juntos. Lemos livros juntos. E dormimos juntos, Nozo. Especialmente. Mestre, Faf, delicioso, Nozo. A refeição que o mestre cozinha é tão deliciosa que Faf sempre faz uma cara de transe enquanto come a refeição, Nozo. Eu vejo. Graças a Deus. O mestre sempre dá um tapinha gentil na cabeça de Faf, e Faf fecha os olhos sem querer, pois se sente muito confortável. Depois de terminar o café da manhã e sair de casa com o mestre, Faf viu Jirimekala ajoelhado junto com alguns de seus subordinados do lado de fora da casa do mestre, Nozo. Como os rostos desses subordinados parecem desconhecidos, eles podem ser os recém-chegados, Nodezu. Nosso governante supremo, eles são meus novos subordinados. Vendo os subordinados de Jirimekala nervosos, o mestre deu seu elogio e incentivo habituais, Nozo. Sim, agradeço seu esforço. Obrigado por suas bênçãos. Os subordinados proferiram essas palavras, seus rostos cheios de lágrimas, e seus corpos tremendo de alegria, Nozo. Para Jirimekala e os outros, o mestre não é apenas o mestre deles, ele é objeto de sua fé. Ele é como um deus para eles. Assim, as palavras do mestre equivalem a uma revelação divina para eles, nós. E Faf também fica orgulhoso ao ver como eles homenageiam o mestre mais querido de Faf. Hoje também Faf irá explorar a masmorra com o mestre. O que Faf mais adora explorar a masmorra com o mestre. Porque Faf é o único que lhe permite acompanhá-lo sempre que ele explora a masmorra. Faf seguiu o mestre e chegamos ao 750º andar, Nozo. O 750º andar era um pântano gigante com nada além de uma salamandra esperando no meio do andar. Aquela salamandra teve uma regeneração extremamente aterrorizante. Não morreu, não importa quantas vezes foi cortado. Embora o mestre tenha dito que era um oponente extremamente problemático, ele não percebeu que quando disse essas palavras, as pontas dos seus lábios formaram um sorriso. Quando o mestre finalmente derrotou aquela salamandra, ele murmurou em voz baixa. Eu vejo. Já acabou. Quando Faf viu o perfil efêmero do mestre e o olhar melancólico em seu rosto, o peito de Faf apertou. Ela abraçou o mestre como se nunca fosse deixá-lo ir, Nozo. Há algum problema, Faf? Quando Faf levantou timidamente o rosto,
Ela viu o mestre acariciando a cabeça de Faf com um sorriso habitual no rosto. Noso. Não é nada, Noso. Sentindo-se aliviada, Faf enterrou o rosto no peito do mestre. Noso. Devemos voltar para... O que diabos é isso? Enquanto Mater acariciava a cabeça de Faf, ele de repente viu incontáveis pedaços de líquido agitado saindo do cadáver da salamandra. Eles são slimes. Os slimes enxamearam ao redor do mestre desnorteado. Afaste-se, Noso. Mestre está sob ataque. Faf estava prestes a pular. A impaciência em seu coração a fez sentir como se isso fosse arrancar seu coração. Está tudo bem, Faf. Esses caras não são hostis. O mestre ergueu a mão para parar Faf, depois deu um tapinha nos slimes que estavam agarrados em seus pés. Noso. Os slimes estavam balançando alegremente, claramente encantados com os tapinhas do mestre. Vocês, por acaso, ficaram presos dentro daquele monstro? O mestre ponderou sobre o assunto quando viu todos os slimes balançando juntos. Você já está livre. Vocês podem viver como quiserem de agora em diante. Ele disse a eles como se os estivesse rejeitando, então se virou para retornar à superfície. Noso. No entanto, os slimes seguiram o mestre de volta à superfície. Noso. Então, eles se tornaram membros do livro ilustrado de subjugação antes que eu percebesse. A princípio, aqueles slimes pareciam querer pagar a dívida de gratidão para com o mestre. Noso. Mas, no final, eles ficaram completamente seduzidos por ele. Noso. Quero dizer, o mestre não era apenas super forte. Noso. Havia algo mais além de sua força que fez com que todos na subjugação imaginassem muito. Noso. Porém, além da felicidade, havia um toque de ansiedade em meu coração. Por alguma razão, Faf não conseguia esquecer o olhar melancólico no rosto do mestre naquela época. Noso. Algum dia, o mestre pode ter partido. Faf não pôde deixar de pensar sobre esse assunto ultimamente. Noso. É por isso que, quando o mestre deu um tapinha na cabeça de Faf antes de dormirmos, como fazia todos os dias, Faf decidiu perguntar a ele. Noso. Mestre. Tem algum problema? Você nunca vai deixar Faf, certo? O mestre pareceu um pouco surpreso quando ouviu essa pergunta. Mas essa surpresa durou apenas um momento e foi substituída pelo seu sorriso habitual. Sim, eu nunca vou sair do seu lado. Ele declarou isso como se tivesse percebido a implicação por trás da minha pergunta. Noso. Faf, que se sentia realmente relaxada e livre de ansiedade, finalmente conseguiu fechar os olhos. Noso. Ela entrou na terra dos sonhos logo depois disso. Noso. Por favor, que essa felicidade dure para sempre. Ato 30.4. O banquete. Do livro de imagens da subjugação. Vocês, prontos? Giga A. Os cidadãos do livro ilustrado socaram simultaneamente com a mão direita ao comando de Nemea. Este treinamento matinal foi o treinamento diário obrigatório para todas as pessoas dentro do livro ilustrado. Nemea seguiu as instruções de seu senhor e ensinou artes marciais para todo o pessoal do livro ilustrado em rotação. Nemea era o Deus Besta, a besta que ganhou a divindade. Ele alcançou seu lugar entre os deuses depois de derrotar o infame deus do mal. Então, ele adotou o nome do rei das feras divinas, Nemea, porque se orgulhava de ser o artista marcial mais forte entre os deuses. Mas então, ele levou um tapa na cara e percebeu que não passava de um sapo no poço. Deixando de lado seu senhor monstruosamente poderoso, Nemea não pôde deixar de se sentir desanimado ao descobrir que não conseguiria nem derrotar o subordinado de seu senhor, o deus dragão Fafnir. Mesmo agora, o número de subordinados de seu senhor que poderiam vencê-lo continuava aumentando. Naturalmente, Nemea não tinha a intenção de ficar atrás de ninguém nas artes marciais, exceto de seu senhor. No entanto, foi uma história completamente diferente quando eles lutaram de verdade. A habilidade extremamente absurda de seu senhor de coletar todo e qualquer monstro mítico ou deus para servi-lo era apenas a ponta do iceberg. As habilidades de Nemea evoluíram ainda mais após o contato com a alma de seu senhor, usando o misterioso livro ilustrado como intermediário. Ele sentiu como se seu poder recém-adquirido fosse um presente de seu senhor. Originalmente, provação dos deuses era um lugar que servia como a maior provação para um deus se tornar um grande deus. Qualquer um que veio fazer o teste era inimaginavelmente forte. Estar qualificado para fazer o teste em si era a prova suficiente de ser um homem forte.
O problema era que poderia um homem já inimaginavelmente forte ganhar ainda mais poder e evoluir para uma existência ainda mais poderosa. Talvez ninguém esperasse que tal feito fosse possível. Assim, Neemia sempre se perguntou que tipo de existência era seu senhor. O senhor nunca lhe contou a verdade e apenas disse algo que só poderia ser considerado uma piada por todas as pessoas dentro do livro ilustrado. Ele disse que era um humano. No entanto, Neemia nunca tinha ouvido falar de um Deus sem nome com um poder tão absurdo, mesmo para os padrões dos deuses. Ainda assim, ele conhecia algumas pessoas que não se importavam com a identidade de seu senhor. Por exemplo, as pessoas que atualmente oferecem suas orações em frente à casa de seu senhor. Pontuou, nosso governante supremo. Perdoe-nos, os insetos fracos e humildes. Perdoe-nos, insetos estúpidos. Perdoe-nos, os insetos incompetentes. Nós, os insetos, temos a honra de receber seu patrocínio e viver na terra que você governa. Nós, os insetos, destruiremos toda a turbatolha que se atrever a perturbar você, nosso governante supremo. Jirimekala era um deus maligno. Seus subordinados incluíam principalmente deuses malignos ou outros seres perversos. A cena de um deus, ainda que maligno, oferecendo orações era cômica. Mas Neemia sabia que eles estavam falando sério com suas orações. Seu senhor era a fé deles. Ele sabia que o seu senhor era a existência mais sagrada para Jirimekala e seu grupo. Portanto, eles ofereciam orações tão ambíguas, porém sinceras, todas as manhãs em frente à casa de seu senhor. Opondo-se a eles estavam os dragões. Liderando-os estava um dragão gigante dourado com 7 cabeças parado na frente da casa de seu senhor. Cale a boca por um minuto, vai. Estamos no meio da oração. Os 3 olhos de Jirimekala encararam o dragão dourado, que liderava os dragões, enquanto ainda mantinha sua postura de oração. Vocês são aqueles que precisam calar a boca. Você sendo tão barulhento pela manhã está perturbando nosso governante supremo. O dragão dourado com 7 cabeças, Ladon, atirou de volta em Jirimekala. Perturbando você, Sai. Você está zombando da nossa fé? Mostrar respeito ao nosso governante supremo é o suficiente, mas é preciso conhecer seus limites. Foi uma briga entre 2 grandes facções. Neemia realmente não se importava com isso. Porém, ele sabia que as coisas estavam prestes a se transformar em uma briga, o que atrapalharia a manhã de seu senhor. Pare com isso. Você está na frente da presença do nosso governante supremo, você sabe. Talvez porque ele percebeu isso depois de ouvir a voz calma de Neemia, mas Jirimekala partiu imediatamente para seu mundo, deixando os dragões espalhados aqui. Neemia ficou intrigada porque a facção Jirimekala e os dragões nunca se cansavam de suas brigas inúteis. No entanto, ele sabia que eles não estavam realmente se dando mal. O motivo da briga deles nada mais era do que a diferença entre a fé ou a lealdade que demonstravam ao seu senhor. Embora a maioria das pessoas no livro ilustrado, incluindo Neemia, fosse como eles, as 2 facções se destacaram nesse aspecto. Ladon e os dragões reverenciavam o governante supremo, seu senhor que possuía um título especial chamado Dragon Slayer, oferecendo carne e frutas que eles frequentemente colhiam em seu mundo dentro do livro ilustrado. Além disso, havia outra razão para a zelosa lealdade de Ladon e dos dragões. Bom dia. Bom dia, Nozo. Bom dia. O senhor de Neemia, Fafnir e Fenrir saíram da casa. Todos, atenção. O pessoal do livro ilustrado, que estava imerso em seu treinamento matinal, endireitou as costas imediatamente ao ouvir o comando de Neemia. Eles juntaram as mãos e se curvaram em direção à casa. Ladon e os outros dragões também se endireitaram e curvaram-se em direção à casa. Nosso governante supremo, esta é a carne e a fruta colhidas do livro ilustrado. Por favor, aceite nossas oferendas. Ladon falou respeitosamente enquanto colocava montanhas de ingredientes alimentares no chão. Muito obrigado. Faf não conseguirá comer tudo. Sendo esse o caso, vamos fazer um banquete hoje. Lembro que recebi uma cidra deliciosa de Shuten há um tempo atrás. Shuten era um deus feroz que governava as bebidas alcoólicas. Embora fossem bastante mal-humorados e viciados em trabalho, a bebida que faziam era a melhor do mundo. Banquete, Nozo. É um banquete, Nozo. Ladon, muito obrigado, Nozo. Quando Fafnir abraçou Ladon, Neemia viu que as expressões dos dragões se transformaram na de um avô mimando seus netos.
Fafnir foi a outra razão pela qual os dragões mostraram lealdade todos os dias. Os dragões estavam de ponta cabeça por Fafnir, eles aproveitaram todas as oportunidades para fazê-la feliz. O senhor de Nemea então virou o rosto para a entrada da casa, para a mulher de cabelos grisalhos que soltou um bocejo ao sair da casa. Kilby, você sabe cozinhar, certo? Me dê uma mão. Ele ordenou à mulher de cabelos grisalhos. Prazer meu. Kilby se aproximou do senhor de Nemea imediatamente e o colocou em seus braços com uma expressão extremamente encantadora. Ela estava muito feliz por ter tido a chance de ajudar seu senhor. Kilby e Fenrir estavam entre as adições recentes ao livro ilustrado. Eles frequentemente saíam para explorar a masmorra junto com o senhor de Nemea. Eles estavam perto o suficiente do senhor para invadir e dormir em sua casa. Diga a Jirimekala e aos outros também. Pois bem, preparem-se para o banquete, pessoal. Todos soltaram um grito de alegria ao ouvir a ordem de seu senhor e saíram para preparar o banquete. Nemea só pôde olhar para aquele espetáculo aparentemente impossível com uma expressão estupefata. Os reunidos aqui eram seres míticos ou deuses, que normalmente estavam em conflito uns com os outros. Devido ao seu orgulho inutilmente elevado, era impossível vê-los movendo-se juntos ao mesmo tempo em um comando. Era impossível para outros grandes deuses fazerem a mesma coisa que seu senhor. Eu realmente não tenho ideia do que está dentro da cabeça do meu senhor. Embora ele mais uma vez tenha percebido a grandeza de seu senhor, Nemea rapidamente se moveu para ajudar na preparação do banquete.